Avanços da medicina com alta tecnologia e profissionais que sempre estão num aperfeiçoamento constante para melhorar ainda mais os conhecimentos do que existe hoje na medicina. E eu estou aqui nesse Conceito 360, que é uma nova clínica que integra vários profissionais na área de dermatologia, na área de endócrino, nutrição, ginecologia, cirurgia plástica, para oferecer saúde estética e também tratamentos de última geração. E é por isso que esse podcast está acontecendo e hoje a nossa convidada especial com a doutora Roseli Andrade, que é dermatologista, é a Luciane Manzioni, que é ginecologista. Tudo é um bem. prazer tê-la aqui com a gente. Prazer é todo meu. Obrigada Eu pelo queria convite. adicionar por que uma ginecologista nesse processo todo que partiu da dermatologia com a doutora Roseli Andrade para atender todas essas pacientes, né? Não só homens, não só mulheres, como homens, desde crianças a idosos, né? Por que se inseriu isso, doutora? Olha, é uma solicitação da paciente e também uma necessidade clínica. Quando a paciente chegava para mim, ainda chega, com algumas alterações que são manifestadas na pele, por exemplo, uma mulher que chegou com um quadro de acne explosiva no rosto, ou então com queixa de queda de cabelo muito intensa nos últimos poucos meses. Eu sempre vou fazer o exame, a conversa, perguntar o que está acontecendo nessa anamnese e também solicitar alguns exames. Em muitos casos, eu percebia o uso desordenado de reposição hormonal, o uso não indicado de um hormônio cuja paciente nem estava em período de pré-menopausa. Então, essa indiscriminação de um uso errado, de algo que deveria ser muito bem eleito entre o colega médico e essa paciente, eu vi a necessidade de ter uma parceria com uma ginecologista que pensasse como eu, que repor algo é para quem precisa estar em falta ou iniciando esta falta. E que isso não é uma banalização da medicina, como a gente tem visto, o uso indiscriminado de hormônios, levando a mulheres com efeitos colaterais da pele e ela não sabe que é por conta do hormônio, porque aquele médico prescritor não avisou dos efeitos colaterais, só disse de alguns benefícios que são momentâneos e que ela não tem plena ciência do que ela está fazendo. Então eu decidi, baseada em tudo que eu vejo, que eu precisava ali dentro da clínica, alguém que eu discutisse esses casos e que a gente estivesse pensando, o ginecologista, o dermatologista, em forma conjunta para o bem-estar dessa paciente, não só agora, mas a longo tempo. Porque precisa existir uma harmonia, né? É uma harmonia hormonal, vamos colocar assim, né? Sim. Precisa ter uma ordem, né? Não uma desordem, Exato. né? Então, realmente, Luciana, eu queria que você falasse um pouquinho dessa reposição hormonal, que é muito importante, né? Você que trabalha também na parte de mama, Sim. né? Isso a gente percebe que existe uma discussão, né? Vários pensamentos aí, reposição hormonal ou não, gera câncer ou não, né? Sim. Esse uso indiscriminado, o que pode causar, né? Então, Sim. assim, vamos fazer um alerta geral aqui Sim. sobre, é importante, principalmente nessa durante a menopausa, pós-menopausa, que é onde as mulheres elas sentem mais sintomas, né? E aí como aliviar também tudo isso? Então, na saúde da mulher, a gente começa a ver que a partir dos 40 anos, essa mulher já começa a ter uma alteração hormonal. Então, a gente chama toda essa fase de climatério. O climatério nada mais é do que a pré-menopausa, a menopausa e a pós-menopausa. Então, com os 40, 45 anos, essa mulher já tem esses sintomas. Então, ela começa com os fogachos, que são os calorões, com a perda da libido, com o ressecamento vaginal, começa a ter um aumento dessa gordura abdominal também, então elas vêm relatando, doutor, eu tô engordando, eu não tô conseguindo perder peso, o que que tá acontecendo?
Então, essas são todas as alterações hormonais. E aí ela já vem me perguntando, doutora, como é que eu faço? Eu preciso já começar o hormônio? Falo, não, tudo tem uma indicação, né? Então, primeiro a gente vai ver a genética dessa mulher. Nós vamos pedir todos os exames, principalmente os exames de mama. Por quê? O hormônio, ele pode alterar esta célula e ele pode multiplicar essa célula. E essa célula pode ser multiplicada para o bom ou para o ruim. A gente não tem como saber. Então, não é que o hormônio vai causar o câncer de mama, mas ele acelera essa atividade celular. Entendi. Então, se a paciente tem alguém na família, mãe com câncer de mama, primeiro grau, irmã, se essa paciente já teve algum tipo de câncer, não pode ser utilizado. Bom, e aí nesse caso, vamos supor, as pessoas que não fazem reposição hormonal, qual é a indicação para aliviar esses sintomas? Tá. Pelo amor de Deus, Sim. Muita gente gritando aqui. Sim. Querendo saber. Quando ela chega, eu falo, olha, infelizmente você não tem indicação da reposição, mas nós vamos tentar a primeira coisa, formar banco de músculo. É muito importante a atividade física. Hoje a gente sabe que a musculação, tá? Ela faz com que diminua a diminuição você tem a queda do estrogênio, né? Quando você tá na menopausa, estrogênio e progesterona cai e FSH aumenta. Certo. Então, com a musculação, você vai ter esse bem-estar e vai aliviar esses sintomas da queda do estrogênio. Automaticamente, com a atividade física, você vai melhorar a vontade sexual, melhora a libido, diminui o peso e isso vai melhorar os sintomas menopausais. Hoje já está descrito na literatura que a atividade física, a musculação, diminui os sintomas da menopausa. E a alimentação. Essa mulher tem que diminuir a quantidade de açúcar e de carboidrato refinado. Não tem jeito, não tem milagre. Eu explico para elas, doutora, mas se eu só tomar o hormônio? Não, você está sobrepeso. Não vai resolver o hormônio. Você tem que mudar todo o seu metabolismo, aí que entra o endócrino. Eu preciso que você passe por uma consulta da endocrinologista para avaliar o seu metabolismo. Outro dia eu estava conversando com uma paciente... Uma pessoa muito acima do peso, ela vai ter mais sintomas? Muito mais. É o que eu conversei outro dia com uma paciente, eu expliquei para ela, eu falei, você precisa realmente perder em torno de 8 a 10 quilos. Eu não sou endócrina, mas mais ou menos foi o que a gente viu que ela precisava. E ela estava com sintomas exacerbados. Muito fogacho, irritabilidade, insônia, tudo que a menopausa E aí traz. Fica mais ansiosa, vai pro açúcar e pro quê? E Exatamente, pro carboidrato. vai pro carboidrato. E a preguiça, e aí inflama, e aí dói a articulação, e aí eu não trabalho. E aí vira um bolo que você não sai disso nunca mais. Sim, porque aí você... E por isso que eu falo da musculação, para que ela melhore essa massa magra, para que ela diminua essa gordura abdominal. Isso vai melhorar a libido dela, porque ela tem que entender que, na verdade, é um círculo. É uma engrenagem. Você melhora a alimentação, faz atividade física, opa, me senti melhor, tenho mais libido, tenho menos fogachos, tô me sentindo mais feliz. Então, isso vai melhorando tudo. Não é só usar o hormônio. Então... Essas canetas emagrecedoras, elas ajudam, já que a gente está comentando sobre elas aqui em todos os episódios? De forma adequada, sim. Ainda não é usado na literatura as canetas pro climatério. Não, sim. Mas já tem estudos dizendo que as canetas emagrecedoras ajudam nos sintomas, sim, do climatério. Por quê? Devido à perda de peso. Devido à perda de peso, por isso que eu te E perguntei. ela vai diminuir o quê? Os fogachos. Diminui a irritabilidade, aumenta a libido e melhora a insônia. E aí a gente pode entrar com uma progesterona bioidêntica, que essa paciente vai ficar feliz, ela vai dormir melhor, ela vai ficar menos irritada e vai tomar essa progesteronazinha à noite, que é maravilhoso. E não tem contraindicação, porque é um hormônio que nós produzimos. E com relação à testosterona? Então, testosterona. Testosterona. A testosterona é um hormônio masculino, que para você ter uma ideia, na mulher nós temos em torno de 30 a 50 de testo. O homem tem 800.
Então, nós já nascemos com baixa testosterona. Sim. E até pra com não mais. ter tanto Exatamente. pelo, tanta coisa Exatamente. volumada. É óbvio que se a mulher usar a testo, ela vai ter uma melhora da libido, porque é um hormônio masculino. Só que ela tem um efeito rebote depois de 3 anos, 2, 3 anos. Então, ela vai ter alteração na voz, ela vai ter o que a gente chama de micropênis, ela vai ter um aumento do clitóris e fica um micropênis. É mesmo. Fica. E é irreversível. Ela pode parar a testosterona que nunca mais vai voltar. Não tem como, só com cirurgia. Ela consegue reverter. Nossa, que interessante. Outra coisa que vai acontecer, os pelos, a acne. Queda de cabelo. Então, ela vai ficar queda de cabelo. Então, ela vai ter, lógico, ela vai ficar forte, vai ficar com a definida. Até o rosto delas fica mais quadrado, se você começar a perceber. Sim. Muda o formato ósseo. Muda. E aí, esse excesso, né? É muito difícil você controlar, né, Roseli? Não consigo, eu como dermatologista não consigo, eu tenho que pedir ajuda e assim, a paciente tem que entender que essa queixa que ela veio até mim, que é a acne, o pelo, a queda de cabelo, ela só vai ser controlada ou revertida se a gente conseguir diminuir essa testo e melhorar outras coisas. Então eu preciso dela entender a causa, porque muitas vezes ela vem sem saber que era testo, ela estava achando que era alguma coisa que ela não sabe dizer, algo que ela comeu, ou então acne da mulher adulta, que é muito confundido, e aí eu preciso de um endócrino e de um ginecologista que fale a mesma língua que eu, e fale, olha, a gente até pode chegar no meio termo, ou se ela precisa porque ela é uma atleta de alto rendimento, existem N coisas que a gente tem que avaliar. Agora, a mulher que está na nossa idade, aí, os seus 45 mais, quer emagrecer à base de caneta, quer ficar bonita com hormônio e não está fazendo atividade física, não está procurando toda esse controle, está se enganando. Está enganando o próprio metabolismo e não está buscando saúde. E é o que eu falo, esse tipo de paciente eu não quero nem que venha no consultório. Porque se eu vou conversar com ele, ele vai falar, não, doutor, eu vou continuar fazendo isso? Como? Meu trabalho não sai. É como Não se eu sai, secasse não anda, gelo. realmente. Então eu faço um peeling, eu tô trocando o papel de parede da casa, mas o encanamento tá destruído. Se ela não tiver consciência de que o metabolismo dela todas essas estruturas, elas são ligadas e é como se fosse um grande relógio que tem engrenagens internas, eu não saio do local. Mas a minha forma de pensar eu vou te orientar, eu vou te indicar os melhores profissionais para a gente fazer a mudança. Você está de acordo? E é esse paciente que eu quero comigo. Você está falando de metabolismo e a gente vai entrar numa questão agora que é a síndrome metabólica ovariana, né? Que são conhecidos como os ovários policísticos, é isso? Esses também podem provocar alguns sintomas, Sim, como você chegam disse, muito. Sim. né? E como tratar? Na verdade, chamava-se SOP. Agora mudou a sigla, é SOMP. Síndrome ovariana metabólica poliendócrina. Eles chegaram à conclusão que não é mais uma doença ovariana. É uma doença endócrina também. Por quê? Perfeito. Antigamente, e eu sou de uma época antiga, né, já, a paciente chegava no nosso consultório, adolescente, com a mãe, cheia de acne. Aí ela falava assim, olha, eu passei numa dermato e ela pediu que eu viesse aqui para ver a acne. Eu pedi uma ultrassonografia e aparecia cistos, aparecem Certo. pequenos cistos nos ovários, que a gente chamava de SOP. E aí, antigamente, nós tratávamos essa mulher com anticoncepcional. E passávamos altas doses, como o Diane 35, que vocês devem ouvir falar. Já o tomei. O Selene, exatamente. Já tomei. São anticoncepcionais com uma dosagem hormonal alta, com etinil-estradiol, que hoje a gente evita de usar porque aumenta o risco de trombose e AVC nessa mulher. E a gente tacava em adolescente. Olha, vai O usar. tratamento é esse. Exato. Aí ela falava assim, nossa, eu melhorei, porque o que dá a SOP? Ciclos anovulatórios. Esta mulher, ou ela sangra demais, ou normalmente, o que é mais comum, ela para de sangrar, ela entra em amenorreia. E aí, começava a tomar um anticoncepcional, induzia a menstruação. Ela voltava a menstruar. E normalmente era uma paciente fortinha, estava acima do peso e com a acne e pelos.
E esse ciclo irregular. E aí melhorava. E a gente tratava assim. Agora, depois de muito tempo, a gente sabe que mais uma vez eu entro. Tem a ver com alimentação. Então, as meninas adolescentes, elas comem errado. Então, elas vão para o açúcar, elas vão para o carboidrato refinado, elas são sedentárias e elas comem errado. Então, o que que acontece? Elas acabam tendo esses ciclos anovulatórios, elas têm um aumento da gordura, os ovários enchem de cistos e a pele de acne e pelos. Isso prejudica justamente a ovulação. Prejudicando mais tarde essa mulher de engravidar. Alta resistência à insulina. Resistência insulínica, exatamente. Aumenta risco de diabetes e problemas cardíacos. Na verdade, é aumento do risco do diabetes, porque já é uma resistência insulínica. Então, a gente hoje sabe que não é mais uma doença ovariana, é uma coisa muito mais séria. Essa mulher vai virar uma diabética, pode ser que ela vire, porque pré-diabética ela já está indo para o caminho. E lá na frente ela vai querer engravidar. E ela não vai conseguir. Não que o ovário policístico impeça, mas ele dificulta. Olha que interessante essas informações, gente. Quem tem uma aparência, olha só, que pode começar na pele, é um indicativo de uma doença mais séria e que precisa ser tratada. E ela é tratada como? Agora nós tratamos. Primeiro tratamento. Orientação. Orientação de alimentação. Então a paciente chega, doutor, o que eu vou fazer? Não vai tomar mais anticoncepcional. Então você vai agora ter uma alimentação saudável, vai passar no nutrólogo ou nutricionista, encaminho para o endócrino também. Normalmente nós entramos com metformina de 500 miligramas para ter uma melhora dessa resistência insulínica uma vez ao dia, acompanhado com endócrino. Diminuição do peso e atividade física. Mas, doutora, só isso? Só isso. Se você perder 10% do seu peso corporal, some o policisto. Assim. E mais tarde você não vai ter problemas para engravidar. Então, olha só, é um processo, porque muita gente está realmente passando por isso, dificuldade de engravidar, e aí faz todos os tratamentos possíveis e imagináveis que tem. Às vezes nasce 2, 3, mais trabalho ainda, perde cabelo. Sim, não só que as... Porque realmente, olha... Sim, mas não só a SOMP que causa essa dificuldade, né? Esses ciclos anovulatórios, então a mulher não ovula, ela não engravida. Mas outros fatores também obstétricos que não vêm ao caso, que também pode fazer com que essa mulher não consiga engravidar, tá? Mas aí tem que ir mais a fundo. Agora, vamos entrar um pouquinho em aparelhos de alta tecnologia agora também, que trata a saúde íntima da mulher. Certo. Vocês fazem isso na clínica? Como que é esse procedimento? Existem 2 tratamentos na clínica que fazemos, tanto para genitália externa, quanto para o canal vaginal. Então, no início aí dessa alteração hormonal, pelo envelhecimento celular também da região genital da mulher, ela vai tendo menor lubrificação, ela vai tendo dificuldade na penetração no ato sexual, às vezes muitas com escape urinário, isso tudo ligado a um afrouxamento da musculatura interna e um envelhecimento da pele mesmo dessa região. Então, primeiro, atividade física e principalmente as atividades que trabalham a região que eles chamam do core, né? Que é essa região do assoalho pélvico. Então, existe na musculação, no pilates, algumas modalidades que trabalham muito essa contração, esse relaxamento e essa movimentação. Então, pessoas que estão no início, mulheres entre os 45 até os 50 e poucos anos, elas conseguem uma melhora importante, sendo atrasada ou então eliminada a necessidade cirúrgica para correção da perda do xixi. Na clínica, o que a gente tem são aparelhos e também injetáveis para melhora estética, então o visual externo,
porque com o envelhecimento eu brinco com elas, né? A orelha da gente, ela vai murchando, ela vai perdendo o recheio e a pele parece que vai se distendendo. Isso também acontece com os grandes lábios e com os pequenos lábios. Então, alguns casos é necessário uma cirurgia para redução desses pequenos lábios, que a mulher começa a se sentir incomodada esteticamente, a fazer uma depilação, ou então numa própria relação sexual. E também algumas onde não tem tanto aumento do tamanho, mas uma diminuição desse recheio. Então a gente também usa ácido hialurônico e bioestimulador nessa região. Ah, que interessante. Para a região interna, a gente usa ou a radiofrequência ou o laser. Eu, particularmente, não gosto muito do laser de CO2, é um laser que causa um pouquinho mais de fibrose, mas por ser um laser mais barato, é um laser mais difundido entre os ginecologistas. Eu gosto muito do laser Fotona, que ele tem um comprimento de onda um pouco mais específico para células da camada superficial, promovendo essa regeneração sem dar uma fibrose a longo prazo. Então, tudo isso precisa de uma avaliação, não é chegando na clínica e ligando, quero fazer o rejuvenescimento íntimo, porque precisamos saber como está essa célula, se tem célula cancerígena, se ela tem fundo de útero, se ela tem Papa Nicolau recente, todo um histórico, se está fazendo reposição hormonal ou não. Então, a indicação parte do ginecologista e não do dermatologista. Perfeito. Então Sim. passa primeiro com Sim. você, depois Ou com vai ou pra com ela, o ginecologista exatamente. de Até confiança. mesmo trata a libido, né? Sim, porque sim, melhora, trata a diminui libido. essa dificuldade que ela tem no ato da penetração, ressecamento, tudo Porque isso. ocorre essa atrofia vaginal, né? E outra coisa, ela tem que ser examinada pelo ginecologista, porque se ela tiver uma queda do assoalho pélvico, ela vai ter uma incontinência urinária, mas eu preciso examinar essa bexiga, eu preciso fazer um especular para olhar. Porque se ela tiver com uma cistocele, que a gente chama, que é a queda dessa bexiga, então às vezes ela não vai poder fazer o laser naquele momento, ela vai ter que fazer uma fisioterapia perineal, ajudar primeiro a fortalecer essa musculatura do detrusor para que ela consiga depois fazer esse tratamento. Então ela precisa ser examinada. Agora, doutora Luciana, por vários tipos de atendimentos que você faz, né? O que você percebe, assim, qual que é a maior preocupação hoje dos ginecologistas com relação à saúde da mulher? Então, minha maior preocupação hoje em dia é esse uso exagerado dos hormônios. Isso me preocupa realmente por causa do aumento do risco também de outros tipos de câncer, não só o de mama. Isso me preocupa. Outra coisa que me preocupa são essas meninas jovens que estão iniciando a vida sexual muito jovens e sem saber, na verdade, os riscos. Riscos de DST, riscos que se ela não usar um preservativo, ela pode se contaminar pelo vírus HPV. Meninas que ainda não usaram, não tomaram a vacina do HPV, que é para meninos e meninas, dos 9 aos 14 anos. Então, às vezes as mães não têm essa interação, as meninas têm vergonha de conversar, que é o HPV. Provoca o câncer. Ele é precursor do câncer de colo. De colo de Sim. útero. Então, realmente é Sim. uma questão muito séria. É muito sério. E isso daí pode provocar... quais os sinais que isso vai apontando? Então, normalmente ela vem com uma queixa de dor na relação sexual e às vezes até um sangramento. Aí eu sempre peço a citologia, que é o Papa Nicolau, e automaticamente a colposcopia e a vulvoscopia, que é um exame realizado por um médico que ele vai corar esse colo com iodo e ele vai avaliar pelo microscópio se ela tem alguma célula atípica ou alguma ectopia, que seria uma lesão. Quando ocorre isso, nós biopsiamos e enviamos para análise. E às vezes podem ver células atípicas, NIC1, que seria uma lesão intraepitelial nível 1, nível 2 ou nível 3. Agora, no final do ano, o Ministério da Saúde vai entrar com um novo exame chamado DNA-HPV. Então, o Papa Nicolau ele vai deixar um pouquinho de lado para entrar esse exame. O que é esse exame? A própria paciente pode fazer na sua casa, vai ter o autoexame mesmo, ou o ginecologista pode ser realizado. Então, é um exame molecular. Você introduz como se fosse um swab,
vai colocar num frasco, envia para o laboratório e ele vai ver, na verdade, a genética desse vírus. Então, ele consegue avaliar se essa mulher, 10 anos antes dela ter o câncer de colo. Olha, então, que vai ser um exame que vai isso. ser realizado a cada 5 anos. Ou seja, a nossa intenção é uma hora erradicar totalmente o câncer de colo nessa mulher. E a vacina, ela pode prevenir isso? Ela previne, sim. E uma vez aparecida, o que faz? Ele pode desaparecer ou não? Porque parece que é um vírus, tipo, né? Ele é um vírus, então a paciente pode se curar, mas ela vai ficar por um período de tratamento de uns 5 anos e sempre em acompanhamento. Pós-cirurgia, depende se ela vai ter a lesão intraepitelial 1, 2 ou 3. A 3 você já tem que ir para cirurgia, a 2 dependendo também. E a vacina é muito importante, mas ela não vai pegar todos os vírus. Então, realmente, a gente fala, usar a camisinha, né? Ir no ginecologista, conversar com o adolescente, a mãe pode ir junto, ela tirar as dúvidas, certo? Começar a iniciar o contraceptivo. Então, hoje a gente tem vários métodos. Você tem DIU, você tem implante, adesivos. Então, você tem vários métodos. Então, tem que levar a menina no ginecologista. Tudo começa da adolescência. O grande problema é que vira um tabu, uma vergonha entre esta mãe, esta filha, esse filho de falar sobre esses temas, e ele acaba sendo empurrado para debaixo do tapete. Então, a adolescente hoje, com essa adultização dessas crianças, né, muito precoce, elas tendo já iniciação sexual muito precoce, sem ao menos saber os reais riscos do que ela está fazendo, por uma falta de orientação educativa e preventiva. Elas estão menstruando com 9 anos de idade. Então, você pensa, se uma criança está menstruando com 9 anos de idade, é muito cedo para falar sobre algumas coisas? Pode ser, mas é necessário uma visita médica, para que de uma forma mais didática, essa mãe tenha esse apoio dessa médica, e se ela tem insegurança do que falar com uma criança de 9 anos que está menstruando. Olha o risco. Perfeito, exatamente. Então, e eu falo que a gente encontra aqui, ó, nessa união de profissionais capacitados, toda esse encaminhar, sabe? Porque é importante, cada médico tem um olhar específico sobre esses assuntos e vão encaminhando a família, porque é um trabalho em família, acaba sendo, para que nada possa acontecer de mais sério no futuro, né? Esse que é o propósito da prevenção, Na né? verdade, é a saúde da mulher em um todo, né? Em um todo, exatamente. Doutora Luciana, muito obrigada. Imagina! Pela tua presença Adorei. aqui. Adorei, obrigada a Roseli você. Andrade, olha, você está cada vez mais de parabéns com toda essa equipe que você está formando, com esses profissionais brilhantes, de muito conhecimento, de muito aperfeiçoamento, que é mais importante. Nunca pode parar de estudar, né? Não, Nunca, as coisas nunca. são sempre. Bom, eu quero agradecer, né, a presença de vocês e o convite aí da Janaína. E se você gostou do que estamos aqui papeando de forma leve e descontraída, mas com um tema muito importante, encaminhe esse vídeo para quem precisa, né, dessas orientações, que às vezes são tão mal divulgadas na internet. Segue aqui o canal, curte o nosso vídeo e encaminha. Até a próxima.